E aí, galerinha? Olá! Vamos dar continuidade no Erased. Tá acabando já. Tá acabando já. 3 episódios só faltam pra gente terminar. Esse é o 10, né? Esse é o episódio 10. Episódio 10. Tá acabando, mas é bom porque a nova temporada tá chegando aí. Tá todo mundo muito ansioso pra essa temporada. Sim. Tá com bastante anime interessante, bastante anime bom. Bom, galerinha, vamos direto pra lá, porque terminou a nossa angústia, mas tem mais angústia vindo no horizonte ali, logo mais. A angústia nunca termina. Esse anime só termina no 12º episódio, a hora que acabar. Aí acaba a angústia. É isso aí. Lembrando que os episódios saem um dia antes para os membros, tá? E a gente também disponibiliza no Patreon pra quem quiser assistir sem edição. Se você quiser se tornar membro, R$ 2,99 a gente agradece. Isso aí. Vamos lá, bora pro episódio. Ah, formatura? A primeira linha Quanto do tempo tempo. passou, né? Nossa. Esse é o passado. Aham, Tá é lembrando? a linha do tempo. 俺は忘れようと努めた。そして残ったものは胸の中にぽっかりと開いた穴だった。楽しいこと、悲しいこと、成功も失敗もいっぱいあったね。小学校は今日で卒業だけど、みんなまだまだ足りないことだらけだ。それはこの僕もだ。だけど、その足りない何かを埋めていくのが人生なんだと僕は考える。A verdade, tem essa menina ainda, né? Uhum. Ah, ele levou os Cara dele. amigos dele? 今年は5年の藤沼悟、小林健也、杉田博美。どっかで会った？中西彩さんだよね。ピアノ上手なんだって。 A cara dela. E? 得意な方だよ。ピアノ教室で会ったっけ？いや、そういうわけじゃ。 Nossa, você é péssimo, そ Satoru. の本何読んでるの？あ、これ？シェイクスピア。リア王。ロミオとジュリエットしか読んだことない。シェイクスピアも親が勧めるからさ。 Ah, faz sentido, né? 何話してんだべあいつら。 Que bom que eles não estão em nenhum lugar estranho pra esses dois seguirem. Ainda bem que ele levou o Keia, né? Porque ele é um pouco mais intelectual. いつも川の向こうの建物に忍び込んでる子たちだべ。アジト、こっちから丸見えだったんだ。アジト、 O esconderijo dele já era. 子供っぽい。子供っぽいとか言うなよ。男子ってさ、何かとすぐこそこそ基地とか隠れ家とか作るべさ。どうせヒーローごっことかでしょ？ Ela vai defender todo mundo. じゃあ私もう時間だから。 O tiro de virar amigo saiu pela culatra. Aham. É, a criança chatinha. Olha, あれ、何さ。アジトは男のロマンだ。 ela se apaixonou. Ela ficou com medo? ならアジトに来てみよう。そうすりゃ分かれ。変な人たち。 Ela ficou com medo ou ela gostou? Fiquei na dúvida. 子供っぽい。 mais uma que ela acertar neles e eles vão falar, deixa ela morrer. やっぱりここにあった。18年前に置き忘れた手袋。レベル上げが嫌なんだよな。それが楽しいのに。 Esconderijo legal. そろそろ中西さんが公園に来る時間だよ。大丈夫。ここからなら見える。そっか。昨日はしくじったな。 Foi mesmo. どうやって近づけば。 Lê Shakespeare. Ó, foi mais Ela fácil. veio. アジト、暇だから来てるとは。俺たちのアジトへようこそ。 Eu Ela acho que ela gostou gostou dele. dele. Que bonitinho. Bom, isso facilita as coisas, né? Sim. Mas agora eles vão precisar envolver ele também. Sim. まあな、後で一緒にアジトに行くわ。そんじゃ。 Só vocês dois? Que bonitinho. 先生。さよならだろ。 Mas acho que o Satoru deveria pelo menos, né? Dar uma. 中西彩の件は。 Ela fica de olho nela, sabe? ってことかな。 É, se ele continuar de olho nela, ok, mas enfim. サトルくん、ケンヤくんもありがとう。 Tem essa criança aí também, né? 一人ぼっちの時間をなくすってすごくいいことだと思う。僕の家、両親共働きで帰ってもいつも一人だったからよくわかるんだ。僕にもそうしてくれたし、
かよちゃんやあやちゃんの時も誘ってくれて嬉しかった。 Que bonitinha. Não deixem essa criança sozinha, por Pelo amor favor. de Deus. Tadinho, ele ficou abandonado. なんで？なんでってあやちゃん、アジトの場所知ってるでしょ？まあそうなんだけどさ。まあいいや、早く行こう。 Ai, tem essa criança aí ainda. Eu desconfio cada vez mais dele. Ainda mais depois que você falou daquele dos doces, sabe? Uhum. 中西彩、杉田博美、そして日月佳代。殺されるはずだった3人はあいつのターゲットから外れているに違いない。だけど手がかりを失った今、あいつを見つけ出せるだろうか。 Na verdade, né? Tem que achar o. Será que ele gosta de se parecer com uma menininha mesmo? Talvez. Ele é bem meigo, né? Aham. Fiquei pensando que podia ser uma criança trans, sabe? Uhum. Acho que é nessa idade que ele começa a descobrir que ele é de fato, né? おふくろが知っている人間だ。先生の飴の話じゃないが、ターゲットを失ったあいつは新たな代償行為を求めているに違いない。 Então, esse que é o X da questão. Eu também acho que outra pessoa pode morrer no lugar dessas crianças. E eu acho que ela é um alvo. Eu também acho. Até porque tá dando mais foco nela do que normal agora, né? É. E ela tá sozinha, né? Depois do que aconteceu com a Caio. Todo mundo acho que provavelmente abandonou ela, sabe? É. Eu acho que vai ser tarde demais. Acho que a sala excluiu ela, né? Acho que ambos. Eu acho que ela se excluiu e a sala excluiu ela. Porque ela deve ter ficado envergonhada, sabe? É. Que ela é do tipo orgulhosa, sabe? Uhum. Precisam salvar essa mulher, por favor. Pelo amor de Deus. Acima de tudo, salva sua mãe. Que bom que não era tarde demais. なんて声かけよう。 É. ボス。サトル、今度はミサトが一人ぼっちなんだって。Não vai deixar mais ninguém sozinho. 多分若葉体育館だよ。本当？八代先生が浜田くんの応援に誘ったって言ってたから。そういえば先週も一人で試合見てたよ。ありがとう。Ele vai até lá. いや、多分俺一人の方がいいな。様子見だし。そうか。探偵ごっこの続きなら明日ちゃんと報告しろよ。なんかあったらアジトに来いよ。したっけ？したっけ？またしたっけ？ Por favor, não deixem as outras pessoas sozinhas. 毎日大げさだな。本当だよ。どうせ明日も会うのにさ。うわ、やっぱり外より寒いな。É um ringue de gelo, né? Nossa. Por que você foi torcer por ele? Ele é chato. Marmita? Por que ela foi? Porque eu acho que ela não deve ter nada melhor pra fazer. Eu acho que ela quer estar com as pessoas, mas enfim, sabe? Vai ficar stalkeando. Stalkeia todo mundo aí, né, amor? Bom que pelo menos é uma criança, né? Então não... É.
Ele vai entrar no banheiro feminino. ちょっと一服な。 O cigarrinho dele. もう試合始まるぞ。お前そこで何してるんだ？そのちょっと美里に用があって。美里？あれ？美里外に出てったの？ Ah, não tava no banheiro? まだ試合前だぞ。 É o carro do pai do Coragem? Exato. ゆうきさんちの車？先生、急いで確かめたいことがあるんだ。協力して。それが本当なら事件だぞ。僕らは探偵ごっこって呼んでるけど、誘拐犯がいるっていう設定で一人ぼっちの女の子に声をかけて仲間にするっていうことをやってるんだ。誘拐事件の予防策のつもりでもあるんだけど。そうか、結果的にごっこでも構わないさ。ありがとう先生。サトル、シートベルト。Ele vai acelerar o carro? ああ、このところ調子悪くってな。よっ。それで美里が一人ぼっちなことに気づいたわけか。いや、ヒロミに聞くまで気づかなかった。それでもお前の精神と行動力には敬意すら感じるよ。そうかな。 Tá disposto a salvar todo mundo, 今 né? 回は声をかけづらいことを言い訳にして、結果的に美里をおとりみたいにしちゃった。おとりか、結構本気じゃないか。最近急に人と友好的に接するようになったのにはそんな裏があったのか。うん、心の中に開いている穴を埋めたいって思ったんだ。人のも自分のも。 Que bonitinho. いっけねえ。これはヤシロの受け売りだった。 Só que ele ainda não falou isso, né? 気が合うな、サトル。それは僕の人生哲学そのものだ。6年生を担当したら卒業式の日にその話をするくらいだ。サトルは美里をお取り扱いしたことを悔いているようだが、罪悪感を抱いたり恥じたりする必要はない。善行も悪行も本質は同じ。人が自らの欠陥を補うための行いに過ぎない。極端な考え方だな。É, um 僕 pouco. も最近ある人に近づくためにあらゆる手段を講じたよ。 Acho que ele tava falando da mãe dele. 時にはストレートに、時には変化球、いわゆる反則技も使ってみた。楽しかったな。恋人？まあ確かに恋愛に似てるかもな。うん、心の穴を埋めるという点では同じか。あ、飴取ろうか。ありがとうサトル。でも飴は入ってないんだ。だってこれ僕の車じゃないんだ。Caramba. 先生の車じゃないって一体？一番幸せな瞬間ってさ、どんどん更新されていくものだと思わないか。僕はね、今日それが更新されたよ。心の中の足りない何かを埋められた時こそが最高の瞬間だ。探し物を見つけた時、そしてそれを手に入れた時、 Deus do céu. 困難であればあるほど乗り切った時の幸せの度合いは大きいものさ。何言ってんだ。何の話を。下剤？サトル、君は一つ嘘をついているね。さっき誘拐犯がいる設定って言ったけど、君は誘拐犯がいると確信して行動している。そのことを受け入れるのには抵抗があった。信じられなかった。いや、信じたくなかったんだ。僕の思考を先読みするような存在を。心配するな。 Era ele. あの車に美里は乗ってないよ。乗っているのは白鳥純の親父さんだけさ。
中西綾を尾行していた君を見たあの日まで全く気がつかなかったよ。君たちを車で送った日は計画を実行に移す日だったんだ。なのに笑っちゃうよな。僕の獲物を横取りしようとする君の相談に真面目に答えていたんだから。うん。君に計画を阻止されたのはそれが2度目だ。偶然じゃないかもという疑念が湧いた。そこで仲間から浮いていた美里にホッケーの観戦を進めて、その情報をヒロミに伝えてみた。サトル、君が来れば疑念は確信に変わる。君が敵だとね。嘘だ。時間を見計らって美里に下剤の入ったドリンクを飲ませ、白鳥の弁当を注文しておいた。嘘だ。嘘だ。全てのピースが計画通りうまくはまったよ。これこそ僕本来の姿だ。この車だけどついさっき拝借してきたんだ。僕が車を選ぶ基準はちょっと人と違うんだ。同じ車種色の車が近場に複数ダミーとしてすぐ使えること。ま、今回初めて役に立った。O que ele vai fazer? バカだな。 Ele tá em choque. Uhum. もともと明白だった。 Ele podia estar em todos os lugares. 大丈夫だ。ただ俺が受け入れられなかっただけだ。沢田さんの容疑者リストにも八代学の名前はあった。ただ同時にお袋の名前もあったことでリストの持つ意味が俺の中で軽くなっていた。 Sim. 俺は八代を信頼するあまりに疑惑の対象から排除しようとしていた。だけどあいつは今目の前にいる八代だ。 É, agora é ele. Definitivamente. É, agora ferrou. É. Ele é só uma criança, tipo, o que ele vai fazer? Uhum. É, travado assim. それ外れないよ。ゲームオーバーだよ。君も僕も。サトル、未だに信じられない。この僕の計画をことごとく先回りして潰したんだ。ここまで追い詰められるなんて正直しびれたよ。君はまるで未来でも見てきたかのようだ。É. De certa forma. 目が悪くならないよう一応言っておくな。これからすることは計画を邪魔した君に対する復讐なんかじゃないんだ。君には本気で敬意を抱いているからね。欲望が満たされなかったことの代償行為だと思ってほしい。お前もゲームオーバーだったんじゃなかったのかよ。サトル、君が手にするのはこの町の平和だ。君が望んだものそのものだろう。僕が手にするのは僕の手による僕のためだけにある死だ。八代、お前の破滅をこの目で見るまで死んでたまる。 Nossa, falou como adulto agora. Uhum. 高望みってもんだ。 Nossa. 八代、てめえ、叫んな。 Nossa. 僕はこの町を去ることにしたんだよ。八代、俺はお前の未来を知ってるぞ。やばい。冷て É, essa água deve estar muito gelada. え。やばい。やばい。 Por que o carro não afundou totalmente? 感覚がやばい。 Será que ele vai voltar pro futuro? Isso que eu fiquei pensando.
さん。なにサトル？見上げるとよく目があったな。みんなサトル君、ありがとうサトル。かよ。アイリ。Acabou assim? Oh, Deus. Ok, né? Caramba. Bom, Bom, não tem pós-crédito pra variar. eu sempre desconfiava do professor, mas Eu ele, sempre desconfiava de todo mundo, mas... É que assim, ele sempre fazia alguma ação que me fazia parar de Voltar atrás, né? desconfiar. Uhum. Mas assim, pensando assim, friamente, ele tinha todo o contato com todas as crianças. Ele sabia da rotina de todas elas. uhum. Além da rotina também lá do pai lá do Yuki, né? Sim. E do Yuki, né? Então, tipo assim, pra ele é fácil. Uhum. Né? Ele tinha fácil acesso a todas elas. Ele era o único que sabia que a Kaio sofria maus tratos da mãe dela. Que sabia até quando a mãe dela batia nela. Exatamente. Entendeu? Então, estavam ali as pistas, sabe? Então, assim, era óbvio. Então ele sabia que hora, Sabe? a que hora que ele poderia matar a Kaio, né? Sim, tipo assim, ela vai espancar a menina, Vai jogar ela no vai armazém. jogar ela no armazém e eu pego ela, entendeu? Uhum. E assim, e por ele ser professor dessas crianças, Ninguém é suspeita dele. ninguém ia suspeitar dele, e ele conseguia ver a rotina de todas elas. Uhum. Tipo, ele sabia que o Hiromi andava sozinho porque os pais deles nunca estavam em casa, né? Porque os pais dele chegavam tarde em casa, então ele ia sozinho. A escola primária lá tá ali por perto, Uhum. entendeu? Então ele tem fácil acesso àquela escola também. Então ele consegue ver crianças andando sozinha. E quando aquela pessoa atravessou com a criança na rua, você lembra daquela Sim. pessoa? Lá no Era primeiro ele. episódio. Sim. Tipo assim, só a cor do cabelo. Provavelmente ele ainda era um professor na época, né? Tava com a criança. Só a cor do cabelo mudou. E assim, é uma pessoa que a mãe do Satoru conhece. Ela olhou e ela reconheceu. Uhum. Tipo assim, o que ele tá fazendo com essa criança E foi, estranha? provavelmente no primeiro episódio, foi onde ela ligou todos os pontos. Que ela falou, não foi o Coragem que matou as crianças. Ela Exato. deve ter tido uma eureka ali, sabe? E percebido tudo que tá acontecendo. Porque a mãe dele é muito esperta. É, porque, tipo assim, depois que o Yuki foi preso, mesmo assim, continuaram, né? Em outras cidades as coisas acontecendo. E lembra que Então- ele acabou de falar que ele ia sair da cidade? Exato, então ele não era, o Yuki não era o assassino, Uhum. entendeu? Porque o assassino continuava solto. Só que sempre colocavam outra pessoa, porque ele sempre formava pistas pra chegarem a outra pessoa pra Sim. tomar o lugar dele. Uhum. E tipo assim, E o Coragem era o bode expiatório perfeito, porque ele tinha contato com todas as crianças. Exato. E aí ele matou a mãe de Satoru porque ela seria a única que poderia depor contra ele, que poderia juntar as peças, Uhum. porque tipo ela olhou pra ele e reconheceu ele. Sim. Tipo assim, encontrou ele naquela cidade ali depois de tanto tempo e o padrão é o mesmo, Uhum. sabe? Então, gente, tava ali o tempo todo. Então, tava e não tava, porque muito do comportamento dele depunha a favor dele, né? Sim. Ele ajudou demais o... Mesmo, e ele fala que é engraçado, porque você antecipou todos os meus planos, mas foi ele que ajudou ele a concluir os planos. Mas é porque ele tinha que continuar com o papel dele Ele- de professor, né? Sim, mas ele foi peça fundamental pra salvar a Kaio. Ele poderia ter feito muito menos do que ele fez, entendeu? Sim. Isso Ele con- se esforçou demais até pra salvar ela, então isso tira a nossa suspeita dele nesse ponto. Sim. Mas, Mas ali... Mas eu acho que é porque ele queria tirar, assim, é porque o Satoru sabia o que ia acontecer porque o Satoru veio do futuro. Uhum. Talvez o professor realmente tivesse a Kaio como a primeira vítima Sim. dele, né? Mas a partir do momento que o Satoru entra e começa a pedir ajuda, se ele como professor não ajuda, ele começa a levantar suspeitas. Exato. Então acho que nesse momento ele desistiu da Kaio. Ele falou assim, Uhum. tá, ok, eu não posso ficar com ela, eu tenho outras pessoas, entendeu? E aí ele começou, é o que ele falou, ele começou a desconfiar mais do Satoru quando ele começou a... Depois que a Kaio saiu de cena, por que ele tá virando amigo de todo mundo e tentando proteger todo mundo? Então, mas Uma menina do primário que não tem nada a ver com ele. essa aura do anime, eu acho que depõe um pouco contra o próprio anime. Nem, por exemplo, você ficou surpresa quando você descobriu que era ele de fato assassino? Eu não fiquei surpresa porque eu sempre desconfiava dele, Uhum. mas assim, eu achava que o anime talvez fosse pra uma outra vertente pra poder me surpreender mais. Tá, enfim.
Por isso que eu acho que o anime, ele não gera expectativa, sabe? A gente descobrir que é o professor, pra mim, não é uma quebra de expectativa. É o que eu falei. Por mais que ele tenha feito boas ações pra ajudar o Satoru, ele ainda tinha muita coisa do que a gente pudesse suspeitar dele. E como o anime ele criou esse cenário de que a gente tava o tempo todo desconfiando de todo mundo, então quando você descobre que é o assassino, não é uma quebra de expectativa, não é um plot twist. Qual que foi a nossa sensação? É ele, sabe? Putz, realmente é ele. O máximo que aconteceu foi, eu tava tentando acreditar que não era ele, mas não fui surpreendido, nem um pouco. Não foi ruim da forma que construiu, porque dali acho que até se realmente fosse o Coragem no final das contas, porque alguns comportamentos do Coragem levou. E é isso, porque é legal que o anime ele tenta. Isso é bom e é ruim. Não sei se tô falando muito claro. Porque o anime ele ramifica tanto que qualquer um pode ser o culpado. Mas isso também tira a expectativa de quem é o culpado. Quando você descobre que é o culpado, você não tem o choque. Você só tem a confirmação. Eu senti que o anime ele foi um pouco pra esse lado. Então ele não foi pra mim. Nossa, ele é o culpado. Não. Foi tipo, putz, é ele o culpado. Eu não senti uma surpresa, que, como você falou, mas tipo assim, eu me senti meio assim, como assim eu não tinha juntado as peças e tido a certeza antes do anime me dizer que realmente era ele, sabe? Mas é por causa do comportamento dele. Porque realmente estava todas ali, se você juntar agora que você sabe que ele é o assassino, se você juntar todas as peças que o anime foi te passando, você fala assim, nossa gente, era óbvio. Mas é porque, por ele ser um serial killer, né, vamos dizer assim, ele sabia lidar com as pessoas, então ele sabia disfarçar o porquê dele agir dessa forma. Não, entendeu? tudo bem, mas assim, tava lá e não tava. Mais ou menos. Porque tava lá as provas de que foi o pai do Coragem que matou a criança. Dava pra você chegar a essa conclusão também. Tava lá as provas que foi o Coragem que matou as crianças. Também dava pra você chegar a essa conclusão. Então, não é que todas as provas estavam lá com o professor. Não, tinha prova incriminando todo mundo. Uhum. Só aconteceu que foi pro lado dele. Essa que é a verdade. Dava pra acreditar que foi a mãe dela. Porque a mãe dela já violentava ela. E a mãe dela saía de uma forma super suspeita à noite, você lembra? Sim. Que o Satoru foi atrás dela, inclusive. Uhum. Dava pra dizer que foi a mãe dela, assassina. Então tinha muitos suspeitos ali. Não é, tipo, todos os signos, pra todos eles estavam lá. Então não tem esse problema de você, não percebi que foi ele mesmo, as provas estão lá. As provas estavam contra os outros também. Então por isso que eu falo que o anime, ele não me surpreendeu nesse ponto, entendeu? Não foi uma coisa do tipo, putz, só tava apontando pra ele e a gente não viu. Não, tava apontando pra todo mundo. Essa bala podia acertar qualquer um deles e a gente ia acreditar, entendeu? Mas eu acho que essa foi a intenção, sabe? Deixar a gente agoniado a ponto de não saber quem é o culpado. E nisso o anime cumpriu o papel dele tranquilamente. A ponto da gente não saber quem é o culpado e desconfiar de todo mundo, tipo, de todo mundo que tava ali com ele, poderia ser uma próxima vítima, sabe? Então. Poderia ser o assassino, pra depois ele vir com a confirmação, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, a confirmação do assassino não traz a surpresa, só traz a confirmação. É isso que eu quis dizer, entendeu? Sim, mas eu acho que foi meio que, acho que a intenção do anime, acho que foi essa, sabe? Não, então, mas isso não é uma crítica de forma alguma, entendeu? É só uma experiência minha. Não acho que foi ruim de como fez. Até porque é legal essa parte de você começar a ligar todos os pontos dele e ver que realmente faz sentido que seja ele. Mas é o que eu falei. Você pode ver, tanto que a gente ficou em silêncio. A gente não ficou, sabe, putz, só... Eu só fiquei desesperado porque agora o Por Satoru causa vai do morrer. Satoru, né? Mas enfim. Mas assim, eu gostei da construção até aqui. Eu achei legal, achei interessante. Quero ver o que vai acontecer nesses próximos 2 episódios agora, porque tem mais 2 ainda pra terminar. Assim, eu gostei porque, por mais que eu acreditasse que era ele e não tivesse a certeza que era ele, todas as provas depunham contra ele, mas eu não conseguia ter certeza que era ele, justamente porque o anime faz você chegar a isso, entendeu? Sim. Então, assim, eu achei uma construção interessante, entendeu? Você desconfiar de todo mundo e, assim, dar pistas de todo mundo. Isso é foda demais. O roteiro desse anime é um negócio inacreditável. Porque isso é foda. Ao mesmo tempo que eu faço essa pequena crítica à falta de surpresa, isso é foda. Porque até o Satoru entrar nesse carro, a gente não tinha a menor noção de quem que era o assassino.
Todas as provas estavam lá pra cada pessoa, mas a gente não conseguia apontar e falar, é isso aqui. Os animes normalmente eles são meio óbvios, gente. Tanto que a galera até fala pra mim e pra Kelly, vocês sacam bem o que vocês estão percebendo. Vocês conseguem entender o que vocês estão entendendo. O Erased brincou com a gente aqui. Brincou. Me sentindo até meio lerda. Não tinha, sabe, ele não dá... Se você tá assistindo isso pela primeira vez, eu duvido que você falou é o professor. Duvido. Porque eu acabei de falar, ao mesmo tempo que pode ser o professor, pode ser a mãe da Caio, pode ser o Coragem, pode ser o pai do Coragem, tem muitos suspeitos ali e poucas confirmações. Eu até falei isso quando a gente terminou o 6º episódio. Porque eu falei, o anime ele tá me dando muita informação, ele tá me dando muitas perguntas e nenhuma resposta. Agora começaram minhas respostas depois que ele voltou no passado novamente. Mas nesse ponto, esse anime é genial, esse roteiro é genial. Ele não te diz, assim, ele te dá todas as provas, mas ele não te fala. Você não consegue ter certeza de quem que é o assassino. Esse roteiro é muito foda. É, isso aí. Bom, gente, vamos continuar pro próximo episódio agora pra tentar entender o que aconteceu. Vamos torcer para o Satoru estar vivo. Eu acho pouco provável. Mas enfim, acho que a minha esperança ali é ele voltar pro futuro. Eu espero que a borboleta saiba nadar. Mas enfim, gente, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do react. Isso aí. Nessa? Uhum. Tchau, tchau. Tchau.